Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. E então pessoal, hoje estou trazendo aqui para vocês essa placa-mãe aqui, ó, a Gigabyte, opa, ajeitar aqui na câmera, B450MS2H. Em princípio é uma placa-mãe B450 Micro ATX, com a ideia de ser uma placa relativamente acessível. Claro, acessível, enfim, nesse mercado atual, do jeito que estão as coisas, é difícil chamar alguma coisa de acessível. Mas enfim, ela é para ser, a proposta dela é para ser uma das placas mais baratas, talvez, assim, do que tem disponíveis no mercado, com o chipset B450. A grande questão é, realmente, será que ela vale a pena? O que ela oferece, essa placa? Vamos falar um pouquinho sobre ela, fazer aqui um unboxing e mostrar um pouquinho aqui os componentes dela e falar se realmente compensa ou não optar por esta placa. Fazendo o unboxing dela, podemos ver que é uma caixa pequena, enfim, sem maiores detalhes. E internamente, como nós podemos acompanhar aqui, ela não tem maiores firulas. Afinal, ela é uma placa, enfim, ela é uma placa para ser considerada, vamos dizer assim, de baixo custo, teoricamente. Então, aqui só temos acondicionado no papelão normal, enfim, sem cor nenhuma. Aqui vem o painel traseiro, vem dois cabos SATA, e aqui nós temos já a placa-mãe. Opa, ganhar um pouco de espaço aqui. E tirando a placa-mãe, dentro da caixa não tem mais nada. A única coisa que teria aqui mais seria um manual de instruções, bem simples, junto com o CD, enfim, DVD com os drivers. Enfim, manualzinho bem simples. Como nós podemos ver, ela vem na cor preta e na cor cinza. Podemos ver aqui os detalhes dela. Na parte traseira, aqui na parte traseira podemos ver que a estrutura de fixação do cooler ela é de metal. Com relação à placa agora, o que nós podemos perceber? A primeira coisa que nos chama a atenção, mesmo sendo uma placa de baixo custo, vamos dizer assim, e que, claro, é uma coisa que as pessoas estão, vamos dizer, um pouco paranoicas nesse aspecto, é que ela vem com um dissipador aqui nos VRMs, como nós podemos perceber. Não são todos VRMs estão cobertos, podemos perceber que um aqui fica de fora aqui no cantinho, os de cima aqui também, mas ela tem aqui nessa parte lateral um dissipador de VRMs. Em princípio, o sistema de VRMs dessa placa ele é um 4+3, que é uma estrutura, vamos dizer assim, é um esquema, na verdade, comumente usado pela Gigabyte e pela Aorus. O que diferencia mesmo é a questão, enfim, dos dissipadores. No caso de algumas placas da Aorus, utilizam duas bobinas por fase, então até fazendo as pessoas acreditar que tem mais fases a placa, etc. Mas enfim, é um esquema já tradicionalmente utilizado pela ASUS, ou seja, mesmo placas relativamente, vamos dizer assim, de uma categoria mediana, enfim, seriam categorias acima dessa placa, utilizam esse mesmo esquema de VRMs que essa placa mais básica, vamos dizer assim, utiliza. Então é um sistema que é bem interessante, permite a utilização de muitos processadores. Claro, talvez aqui um Ryzen 9 não seria adequado utilizar numa placa dessas, mas em princípio todos os processadores poderiam se utilizar tranquilamente. Então, por exemplo, mesmo um Ryzen 5 5600X poderia ser utilizado sem maiores problemas aqui nessa placa. Ela tem um slot M2, como nós podemos perceber aqui. Ela vem com, enfim, um slot PCI Express X16, versão 3.0, e mais dois slots PCI Express X1 aqui. Ela tem 4 portas SATAs, tem, enfim, os conectores aqui para os USBs frontais, inclusive o conector para USB 3.0. E nós podemos perceber aqui que ela tem 3 tipos de entrada, de saída, na verdade, de vídeo.
Temos a HDMI, a DVI e a tradicional VGA, os conectores tradicionais antigos de teclado e mouse, e nós temos ao todo 6 portas USB, sendo 2 2.0 e 4 3.0. E aqui começamos a perceber as, vamos dizer assim, deficiências dessa placa, onde estão as economias. Por exemplo, nós não temos uma porta USB 3.1 ou 3.2, limita-se nas 3.0. Então aqui já percebemos os cortes nos custos. Outra questão que é o grande pecado dessa placa, principalmente para ser uma B450, é isso aqui. É o fato dela ter somente 2 slots para memória. A grande maioria das placas B450, enfim, que é um chipset intermediário, costuma vir com 4 slots de memória. Por quê? Porque esse chipset suporta até 128 GB de memória, sendo 32 por slot. Então, no momento em que oferece apenas 2 slots, aqui ficamos limitados a 64 GB. Automaticamente o que acontece? Nós estamos usando parte, vamos dizer assim, da capacidade suportada da memória. Tudo bem que é bastante memória, talvez dificilmente alguém colocaria 128 GB ou até mesmo 64 GB numa placa dessas atualmente. Mas de qualquer maneira, é uma placa que ela está sendo subutilizada em termos de recursos. Ela poderia ter os 4 slots. Porque eu, particularmente, uma das coisas que eu sempre observo na compra de uma placa é o fato dela ter 4 slots, porque facilita futuros upgrades de memória. Você consegue ter mais versatilidade na hora de fazer as atualizações, enfim, ou trocas das memórias, qualquer cenário. Com relação às fãs, nós não temos muitas conexões. Temos apenas uma aqui, no caso que é da placa-mãe, e uma outra aqui que seria referente à CPU. Então, realmente é bem escassa as conexões. Entretanto, para quem gosta de LEDs, essa placa, apesar de ser uma placa simples, ela vem com um conector de LED bem aqui. E agora, pessoal, vale a pena comprar essa placa, a B450M S2H da Gigabyte? A resposta para essa pergunta é depende. Tá, mas como assim depende? O fato é que ela depende muito do quanto ela está custando na hora que você for comprar. O que acontece? Ela com certeza ela é uma opção muito melhor que qualquer A320. Com certeza, isso é inegável. Mesmo para quem está pensando em montar um setup simples, compensa investir numa B450 porque ela dá mais flexibilidade de alguma configuração. A não ser que você não queira configurar nada mesmo e deixar tudo no automático, então vale a pena usar uma A320. O problema é que pelo preço que estão cobrando nas A320, ou até mesmo numa A520, essa placa aqui pode ser uma opção. A questão é que mesmo ela tendo apenas 2 slots de memória, enfim, ela tendo limitações, enfim, não tendo as portas USB, a construção dela se assemelha muito à das irmãs mais caras, das outras B450 da Gigabyte. Só que o grande ponto é que muitas vezes o preço dessa placa ele está fora de contexto, não é um preço adequado pelo que ela oferece. Então, pode acabar valendo mais a pena comprar, por exemplo, a DS3H da própria Gigabyte. Ou até mesmo vale mais a pena pegar a B450 Prime da Asus, que é uma outra opção que até é mais adequada do que essa. Essa placa, então, ela não é a melhor opção de B450, de maneira alguma. Existem opções bem mais interessantes, por uma diferença talvez até não tão elevada e muitas vezes até mais barata. Então a grande verdade ela é uma opção muito melhor que qualquer A320, entretanto, para escolher esta placa, convém você analisar o preço de outros modelos. Esse que é o grande ponto, pois é muito comum encontrar essa placa no mesmo preço da B450 Prime da Asus, que é uma placa melhor do que essa, mesmo não tendo dissipadores nos VRMs. Essa que é a grande questão. Um fato que essa placa poderia ter e que poderia ser um grande diferencial para ela
seria se ela tivesse a opção Dual BIOS, se ela tivesse duas BIOS no caso, como outras irmãs mais caras dela tem. Só que isso a Gigabyte normalmente tem reservado a modelos já bem mais elevados, em uma outra faixa de valor. Isso traria uma segurança para essa placa da Gigabyte, uma vez que as placas da Gigabyte são um pouco, vamos dizer assim, temperamentais com relação a BIOS. Mas de qualquer maneira, é uma placa que ela pode ser uma boa opção para quem quer montar um kitzinho indo um pouco além de uma A320, mas deve-se ter muita atenção no preço. Então essa placa ela deve ser vista como uma opção se ela estiver com um preço relativamente baixo em relação a outros modelos da própria Gigabyte, enfim, e de outras marcas. Mesmo ela tendo uma boa construção nos VRMs, não digo uma boa construção, mas seguindo o padrão que outras placas mais caras têm, que é de outros fabricantes têm, o fato dela ter muitos recursos do B450 podados, deixa ela numa situação um tanto delicada. Por isso, como eu falei, ela tem que ser tratada como uma placa básica e o preço dela tem que ser realmente abaixo de outras placas que existem no mercado, porque ela não chega num padrão intermediário, vamos dizer assim, em termos de recurso. Então, se tiver barato, ótima opção para fugir das A320 e A520, mas muita atenção, porque podem ter outras B450 com valores mais interessantes. E aí, pessoal, o que vocês acham de tudo isso? Deixe aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!